Buenas noches, doutor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Boa noite, doutor. Les estuve saludando, pero con el micrófono cerrado, pues no. Impossível. Así es. No sabemos leer los labios, doctor. Sí, ¿verdad? Bueno, En este último encuentro de 2025. 2025. así es. De aquí nos vemos hasta el 2027. Não, Nossa, 27? 27 é muito. El próximo año es año sabático. não, mas o senhor, aí retiro para Brasil está já agendado. Buenas noches. Me refiero a año sabático en los Zooms. Vovó, pode colocar isso. Buenas noches. Eu vou segurar, ok? Boa noite, Agora que eu consegui abrir o microfone aqui, mas eu vou começar a dirigir e aí eu vou ficar sem... Eu também estou enxergando. Olha só. Oh, tchau. aqui no carro com essas crianças saindo do jiu-jitsu. Vó, você pode botar tua ideia. Ali na confusão. Então, vamos começar a leitura? Hoje temos 4 leituras. 4 lecturas. Pues vamos a empezar para que Vamos. se nos vayan a... Temos número bueno. Entonces, quem desligar o som? É a leitura 142. O amor e a vontade de Jesus, durante a sua paixão, permaneceram livres e triunfantes, e deram à criatura a mesma liberdade na vontade e no amor, para se unir a ele. Continuando em meu estado, eu refletia sobre as dores do meu amável Jesus e ofereci o meu martírio interior unido às suas penas. E Jesus me disse: minha filha, os algozes querem dilacerar o meu corpo, insultar-me, pisotear-me, etc., mas não puderam tocar a minha vontade e nem o meu amor. Eu os quis livres para que, como 2 correntes, pudessem correr sem que ninguém pudesse impedi-los, derramando-se pelo bem de todos, até dos próprios inimigos. A ver, espérate, Lenny. Yo creo que esto necesitamos unirlo a aquellas lecturas en donde Jesús nos habla de que cada vez que nosotros recibamos un daño, una injuria, una agresión, cualquier daño que podamos recibir, Creio que necessitamos unir as leituras onde Jesus nos fala que cada vez que nós recebemos um dano, uma injúria, uma agressão, qualquer dano que possamos receber, ya no debemos reaccionar con lo nuestro, con nuestros atributos, já não devemos reagir com os nossos atributos. ¿sí? Sino, por eso Jesús dice que pudieron hacérselo al cuerpo, pero no a su alma, a su voluntad. Por isso que Jesus disse que puderam magoar o seu corpo, porém não a alma, a sua vontade. Su voluntad estaba unida a la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que Él sufriera todo eso para reparar a toda la familia humana. Sua vontade estava unida à vontade do Pai, e a vontade do Pai é que ele sofresse tudo isso para reparar a toda a família humana. Por lo tanto, Él en su sufrimiento estaba logrando rehacer su reino. Por isso, ele, no seu sofrimento, estava conseguindo refazer o seu reino. Así que en vez de quejarse, en vez de tomarlo como un daño, como un mal,
lo tomaba como un bien. Por isso que ao invés de queixar-se, de tomar como um dano, como um mal, ele tomava como um bem. Ahora nosotros, viviendo en la divina voluntad, ya no somos nosotros los que recibimos toda la parte exterior, o sea, el daño exterior. Agora, nós vivendo na divina vontade, já não somos nós que recebemos tudo da parte exterior, ou seja, o dano exterior. Sino que es Jesús que mora en nosotros quien está recibiendo todo esto. Mas sim Jesus que mora em nós, que está recebendo tudo isso. Por lo tanto, debemos hacer varias cosas. Primero, repararlo, amarlo por todos aquellos que no lo aman y que lo están injuriando o lo están dañando. Por isso, devemos fazer várias coisas. Primeiro, repará-lo, amá-lo por todos aqueles que não o amam e que estão injuriando, estão o prejudicando. En segundo lugar, debemos unir nuestros sufrimientos, las agresiones que se nos hagan, el daño que se nos haga, debemos unirlo a los sufrimientos de Él. Em segundo lugar, devemos unir nossos sofrimentos, as agressões que nós sofremos, os danos, devemos uni-los aos sofrimentos dele. Y así, en nuestro sufrimiento, se repetirá el sufrimiento de Él y será un sufrimiento redentor. E assim, em nosso sofrimento, se repetirá o sofrimento dele e será um sofrimento redentor. Por lo tanto, deberíamos de tomarlo como un don y agradecerle a Jesús el poder unir estos pequeños sufrimientos a sus grandes sufrimientos. E, portanto, deveríamos tomá-lo como um dom e agradecer a Jesus por poder unir esses pequenos sofrimentos aos seus grandes sofrimentos. Y serían sufrimientos redentores. E seriam sofrimentos redentores. Así que esto necesitamos entender que esto quiere decir que tenemos una voluntad y un amor libre, igual que Jesús. Desta forma, necessitamos entender que isso quer dizer que temos uma vontade e um amor livres, igual ao de Jesus. Por eso Jesús dice que él, gracias a esa libertad, pudieron correr sus sufrimientos sin que nadie se los impidiera y vertiéndolos para bien de todos, aun de los enemigos. Por isso, Jesus disse que, graças a essa liberdade, puderam participar dos seus sofrimentos sem que ninguém os impedisse, convertendo-os para o bem de todos, mesmo que os inimigos. Uh-huh. Seguimos, Eliane. Sim, doutor. Como triunfava a minha vontade e o meu amor no meio dos inimigos. Eles me golpeavam com os açoites e eu golpeava os seus corações com o meu amor, acorrentando-os com a minha vontade. Eles cravavam espinhos na minha cabeça e o meu amor refletia luz em suas mentes para me fazer conhecido. Eles me abriram feridas, e o meu amor curava as feridas das suas almas. Eles me davam a morte, e o meu amor lhes restituía a vida, tanto que, enquanto expirava na cruz, as chamas do meu amor tocavam os seus corações, forçando a se prostrarem diante de mim e a me reconhecerem como verdadeiro Deus. Nunca foi tão glorioso, nunca fui tão glorioso e triunfante como fui nas penas, durante a minha vida mortal aqui na Terra. A ver, nosotros, o sea, la familia humana,
está hiriendo a Jesús, está rechazándolo, está queriéndolo matar. Nós, ou seja, a família humana, estamos ferindo Jesus, estamos recusando, estamos querendo matá-lo. Y la venganza de él se va a vengar de nosotros. E a vingança dele, ou seja, que ele vai se vingar de nós, Es lo que nos está diciendo aquí. O sea, era a favor de todos nosotros. Y se pinchaba las cabezas con espinas. Y se encendía la luz en sus mentes para hacerse conocer. Me abrían llagas y mi amor sanaba las llagas de ellos. Me daban muerte y mi amor les restituía la vida. é o que ele está dizendo aqui, ou seja, é a favor de todos nós. Quando feriam a cabeça com espinhas, ele incendia a luz em suas mentes para fazer-se conhecer. Quando abriam chagas, o meu amor sarava as chagas deles, me davam a morte e o meu amor lhe restituía a vida. ¿Sí? Entonces, esta es la venganza de Jesús, todo lo contrario de lo que le hacían. Essa é a vingança de Jesus, tudo ao contrário do que lhe faziam. Así que esto es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo si es que tenemos como vida la divina voluntad. Isto é o que nós temos que realizar, se temos como vida a divina vontade. Porque nuestros atributos, la forma de responder de nosotros sería totalmente al contrario. Pero si tenemos la divina voluntad, tenemos que reaccionar como reaccionaba Jesús. Porque nossos atributos, a forma de responder nossa, seria totalmente o contrária. Porém, se temos a divina vontade, temos que reagir como reagia Jesus. ¿Sí? Y entonces por eso dice, ahora, hija mía, a mi semejanza doté al alma de libertad en la voluntad y en el amor. E então, por isso ele diz, agora, filha minha, a minha semelhança eu dotei a alma de liberdade na vontade e no amor. Que los enemigos pueden adueñarse del obrar de la criatura, ¿sí? Pero del obrar exterior, pero del obrar interior, o sea, en la voluntad y en el amor, ninguno podrá ejercer ninguna presión sobre ellos. Que os inimigos possam se tornar donos ao conseguir a criatura. Sim, porém, conseguir o exterior da pessoa, conseguir o interior, ou seja, na vontade e no amor, ninguém pode. Não poderá exercer nenhuma pressão sobre eles. Y esta libertad debemos usarla para que nuestra alma, nuestra voluntad, inteligencia y memoria corrieran hacia Él. E essa liberdade devemos usá-la para que nossa alma, nossa vontade, inteligência e memória possam correr em direção a Ele. Seguimos, Eliane. Já. Agora, minha filha, a minha semelhança fiz a alma livre na vontade e no amor. Assim, outros podem se apossar do ato externo da criatura, mas da vontade do amor interno, ninguém. Eu mesmo quis que ela fosse livre disso, para que, não forçada, mas livremente, essa vontade e esse amor crescessem em direção a mim e, emergindo em mim, pudessem oferecer-me os atos mais nobres e puros que a criatura pode me dar. E sendo eu livre, e ela também, podemos nos derramar um no outro e correr em direção ao céu para amar, glorificar o Pai
e morar juntos com a Santíssima Trindade, e como em direção à terra para fazer o bem, e correr em direção à terra para fazer o bem a todos, correr nos corações de todos para atingi-los com o amor e acorrentá-los com a vontade, fazendo deles uma conquista. Assim, não poderia dar à criatura um dote maior, mas onde a criatura pode exibir mais essa vontade livre e esse amor? No sofrimento, onde o amor cresce, a vontade se engrandece, e como rainha governa a si mesma, ata o meu coração, e como coroa, suas penas me cercam, me comovem e me permitem dominar. Por isso, não resisto às dores de uma alma amorosa, e como rainha a mantenho ao meu lado. E é tal o domínio dessa criatura nas penas que ela adquire maneiras nobres, dignas, cativantes, heróicas, desinteressadas, semelhantes às minhas, fazendo com que as outras criaturas queiram competir para se deixarem dominar por essa alma. E quanto mais a alma atua comigo, fica unida a mim, torna-se uma comigo, tanto mais me sinto absorvido por ela. Assim, à medida que ela pensa, sinto meu pensamento ser absorvido em sua mente. À medida que olha, que fala, que respira, assim me sinto absorvido nela, no olhar, na voz, no respiro, na ação, no passo, no palpitar. Tudo me absorve. E enquanto me absorve, ela sempre adquire os meus modos, a minha semelhança, e eu continuo a me ver refletindo nela e a encontrar a mí mismo. Entonces, en el sufrimiento es como se acrecienta el amor, ¿sí? Y como se fortalece la voluntad. Então, o sofrimento é como se crescesse o amor, é como se fortalecesse a vontade. ¿Sí? Y eso, ese crecimiento, fortalecer, o sea, ir tomando todos los sufrimientos como los tomó Jesús, es lo que hace que Jesús quede atado a la criatura. E esse crescimento, este fortalecer, ou seja, vai tomando todos os sofrimentos como tomou Jesus, e é o que faz que Jesus fique atado à criatura. Y dice Jesús que es tanto el dominio que llega a adquirir por medio de los sufrimientos que hace que todo lo que Él tiene lo pueda adquirir ahora la criatura como modos nobles, divinos. E diz Jesus que é tanto domínio que chega a adquirir por meio dos sofrimentos que faz com que tudo o que ele tem possa adquirir agora a criatura como modos nobres divinos. Entonces, el alma está fundida en Jesús, está fundida en sus modos, en su forma de obrar, y eso hace que la unión con Él sea total. Então, a alma está fundida em Jesus, está fundida em seus modos, em sua forma de agir, e isso faz que a união com Ele seja total. Y dice que se siente absorbido por el alma, y entonces todo lo que el alma hace, si el alma piensa, él siente que sus pensamientos corren en la mente de la criatura, sus miradas, su palabra, o sea, todo lo que hace, la voz, el respiro, el corazón, el paso, el latido, todo está unido, en todo queda absorbido Jesús.
e diz que sente absorvido pela alma. E então tudo que a alma faz, se a alma pensa, ele sente que seus pensamentos correm na mente da criatura. Seus olhares, sua palavra, ou seja, tudo que faz, a voz, a respiração, o coração, o passo, o batimento cardíaco, tudo está unido e tudo fica absorvido por Jesus. Por lo tanto, cuando Jesús nos vea, ¿qué verá? Se verá Él mismo. Então, quando Jesus nos vir, verá a si mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bueno, vamos a la siguiente. Sim. 10 de janeiro de 1917, leitura 143. A santidade é formada por pequenos atos. Nesta manhã, meu amável Jesus me disse: minha filha, a santidade é formada por pequenas coisas, de modo que aquele que despreza as pequenas coisas não pode ser santo. Seria como quem despreza os pequenos grãos de trigo, que unidos formam a massa do grão, não se preocupando em uni-los. Faltaria a ele o alimento necessário e cotidiano para a vida humana. Da mesma forma, para quem não se preocupa em unir muitos pequenos atos, faltará o alimento da santidade. E assim como sem alimento, não se pode viver. Sem o alimento dos pequenos atos, faltará a verdadeira estrutura da santidade e a massa suficiente para formar a santidade. Bueno, creo que se entiende perfectamente, ¿no? O sea, para formar una vida se necesita el conjunto de actos, tanto en forma material como en forma espiritual. Para formar uma vida, é necessário o conjunto de atos, tanto na forma material como na forma espiritual. Y nosotros le hemos dado preferencia a los actos espirituales, las oraciones, las meditaciones, adoraciones, todo lo que efectuamos a través de la iglesia. E nós temos dado preferência aos atos espirituais, às orações, às meditações, adorações, tudo o que efetuamos através da igreja. Y las pequeñas cosas, los pequeños movimientos, como serían los de nuestro cuerpo, como sería un parpadeo, un respiro, un latido, que ni siquiera tenemos a veces conciencia de ellos. E pequenas coisas, os pequenos movimentos, como seriam os de nosso corpo, como seria um piscar de olhos, uma respiração, um batimento cardíaco, que nem sequer temos, às vezes, consciência deles. Y debemos recordar que Jesús nos dijo que si nada más le pudiéramos dar lo del espíritu, o sea, lo espiritual, poco le podríamos dar, y que por eso nos dio un cuerpo, para que a través de los actos del cuerpo lo pudiéramos amar más. E devemos recordar que Jesus nos disse que se nada mais lhe pudéssemos dar, mais do que o espírito, ou seja, o espiritual, pouco poderíamos dar, e que por isso ele nos deu um corpo, para que através dos atos do corpo pudéssemos amar mais. Devemos recordar la lectura donde dice que Él es amor y que nos creó todo amor. Devemos recordar da leitura onde ele diz que ele é amor e que ele nos criou todo amor. Y que nuestros huesos, nuestras carnes, o sea, todos nuestros nervios, todo es amor en nosotros. E que nossos ossos, nossas carnes, ou seja,
tudo, nossos nervos, tudo é amor em nós. Y ahora para Dios el amor es un darse continuamente. E agora, para Deus, o amor é um dar-se continuamente. Por lo tanto, lo que está queriendo es que cada acto esté en la actitud de darle amor, gloria, alabanza, reparación. E o que ele está querendo é que em cada ato esteja a atitude de dar-lhe amor, glória, louvor, reparação. Y esto es lo que se puede hacer si la voluntad que mueve esos actos es la voluntad divina. E isso é o que se pode fazer se a vontade que move esses atos é a vontade divina. Porque la voluntad divina coloca todos sus atributos, todo lo que ella contiene, en el acto de la voluntad humana. Sí. Porque a vontade divina coloca todos os seus atributos, tudo que ela contém, no ato da vontade humana. Por lo tanto, en cada acto, por pequeño que sea, corre todo el contenido de la voluntad divina. Portanto, em cada ato, por menor que seja, corre todo o conteúdo da vontade divina. Corre el amor divino, corre la reparación divina, corre la gloria divina, corre todo lo que Él quiere recibir, y cada pequeñísimo acto es un amor, es una gloria, es una alabanza, es una adoración, es una reparación. Corre o amor divino, corre a reparação divina, corre a glória divina, corre tudo que ele quer receber. E cada pequeno ato é um amor, é uma glória, é um louvor, é uma adoração, é uma reparação. Entonces, si faltara el más pequeño acto, un parpadeo, que no pusiéramos, que la divina voluntad no corriera en un parpadeo o en un movimiento de la mano o en un respiro, en alguna parte de nuestro cuerpo, no se podría hablar de vida divina. Então, se faltasse o menor ato, um piscar de olhos, que não puséssemos a divina vontade, que não corresse um piscar de olhos, ou um movimento da mão, ou uma respiração em alguma parte de nosso corpo, não se poderia falar de vida divina. Sino simplemente de actos, pero de vida no. Mas simplesmente de atos, porém de vida, não. Y lo que Él desea recibir de nosotros, lo que Él quiere que nosotros lleguemos a ser, es vida divina. E o que Ele deseja receber de nós, o que Ele quer que nós cheguemos a fazer, é vida divina. Alguém levantou a mão, Luciana? Luciana. Olá, boa noite. Buenas. Doutor Tomasini, eu tenho percebido que, assim, quando a alma ela começa a ter uma inclinação por conhecer a Deus, ela começa a ir para o interior e a viver com Jesus no interior da alma. A partir desse interior, ela começa a ver, e se ela compreende, né, se ela chega nesse conhecimento de que Deus se dá por inteiro em cada pequeno ato, né, onde nossos ossos, os nossos músculos, cada parte de nós é feita de amor, a pessoa, ela se coloca em o primeiro ato de receber, né, como ela é nada, como a pessoa é nada, ela recebe tudo de Deus. Espera um pouquinho. Sí,
Yo creo que tenemos que entender que si tuviéramos que poner la atención en cada acto, Creio que temos que entender que se tivéssemos que colocar a atenção em cada ato, no lograríamos nada, não conseguiríamos nada, porque son miles y miles de actos en cada instante. porque são milhares e milhares de atos em cada instante. Actos tanto espirituales como, sobre todo, materiales. El respiro, el latido, el circular de la sangre, el funcionamiento de nuestros órganos, el funcionamiento de nuestras células. Atos tanto espirituais como, sobretudo, materiais. A respiração, o batimento do coração, circulação do sangue, o funcionamento dos nossos órgãos e o funcionamento de nossas células. Entonces, no se trata de estar poniendo la atención en eso. Lo que debemos hacer es saber que, como lo dijo, que en cada acto se mueve todo el querer divino. Então, não se trata de estar colocando atenção nisso. O que devemos fazer é saber como disse que cada ato se move tudo no querer divino. O sea, todo lo que deberíamos de hacer está encerrado en la voluntad divina. Tudo que deveríamos fazer está encerrado na vontade divina. Ahora, el funcionamiento de mi cuerpo, tanto de mis células, de mis órganos, de mis músculos, de mis nervios, de todo lo que yo soy, o sea, son movimientos que están regidos por la voluntad. Agora, o funcionamento do meu corpo, tanto das minhas células, dos meus órgãos, dos meus músculos, dos meus nervos, tudo que eu sou, ou seja, são movimentos que estão regidos pela vontade. Si la voluntad que los motiva, que los produce, es una voluntad humana, entonces son actos y vida humana. Se a vontade que os motiva, que os produz, é uma vontade humana, então são atos e vida humana. Pero si en esos actos, el motor de esos actos es la voluntad divina, entonces son actos y vida divina. Porém, se nesses atos o motor de seus atos é a vontade divina, então são atos e vida divina. Por eso es que cuando la criatura tiene el deseo de vivir en la divina voluntad, por isso é que quando a criatura tem o desejo de viver na divina vontade, y es un deseo real, o sea, verdadero, entonces el alma llama a la divina voluntad a obrar junto con ella. Se é um desejo real, verdadeiro, então a alma chama a divina vontade para agir junto dela. Y por lo tanto, todos nuestros actos se convierten en actos divinos, sin necesidad de estar pensando en ellos. E, portanto, todos os nossos atos se convertem em atos divinos, sem necessidade de estar pensando neles. Lo que debemos estar conscientes y aceptando es este cambio de voluntad, la voluntad divina obrando junto con mi voluntad humana. O que devemos estar conscientes e aceitando é esta mudança de vontade, a vontade divina agindo junto com a minha vontade humana. Y entonces se vuelve naturaleza. Então se torna natureza, natural. Todo en nosotros será naturaleza, pero naturaleza divina, sin necesidad de estar especificando o poniendo la intención en cada acto. Tudo em nós será natureza, natural, porém natureza divina, sem necessidade de estar especificando ou colocando a intenção em cada ato. Entonces, primero la vida en la divina voluntad empieza por el conocimiento.
Então, primeiro, a vida na divina vontade começa pelo conhecimento. Después el deseo, y cuando el deseo es verdadero, viene la intención, que es llamar a la divina voluntad a obrar junto con la mía. Depois, o desejo. E quando o desejo é verdadeiro, vem a intenção, que é chamar a divina vontade para agir junto com a minha. ¿Sí? Entonces sí, todo empieza por la parte espiritual, la parte de nuestro pensamiento, de nuestro deseo. Então, tudo começa pela parte espiritual. Este nosso pensamento, nosso desejo. Y en ese momento ya todos nosotros está viviendo en la divina voluntad. E nesse momento, já tudo em nós está vivendo na divina vontade. No es por partes. Não é por partes. O sea, la divina voluntad abarca la totalidad de la criatura. La divina voluntad no podría actuar nada más, digamos, en un pensamiento y en lo demás ya no. Ou seja, a divina vontade, ela abraça a totalidade da criatura. A divina vontade não poderia atuar nada mais que, digamos, em um pensamento, e nos demais já não. Porque es vida. Porque é vida. Si nada más fuera en partes, ya estaríamos llegando al punto de las virtudes. Se nada mais fosse partes, estaríamos chegando ao ponto das virtudes. Venciendo una miseria con nuestra voluntad. Vencendo uma miséria com nossa vontade. ¿Sí se entiende, Luciana? Você entende, Luciana? Sim, entendi. Obrigada. Bueno. Seguimos, Eliane. A Cida fez uma observação aqui, que é, então isso se faz quando a gente faz o ato preventivo pela manhã? Entonces, esto se hace cuando hacemos el acto preventivo por la mañana. Si está la decisión firme de vivir en la divina voluntad, sí. Se você está na decisão firme de viver na divina vontade, sim. Então, vamos à leitura. ¿Tienes la decisión, Eliane? Tem a decisão, Eliane? Claro, sí, correcto, yo tengo. ¿Y es una decisión verdadera? Sí, y muchas veces cuando estoy aquí en mi casa haciendo las cosas, yo siento una paz y un gusto, me gusta de estar haciendo las cosas de casa, y como percebo que muchas veces es porque estoy en la divina voluntad, por esos sentimientos, por esta paz, son muchas pruebas que pasamos, ¿no? Uh-huh. Y como encaramos, como miramos las pruebas que passamos. São muitas provas que passamos e conforme vamos passando, vamos também vendo o que estamos vivendo na divina vontade e o que é a nossa vontade humana. Então, todo esse tempo vai nos dando o discernimento do que é estar realmente na divina vontade. Porque quando vem os sentimentos maus de revide, de qualquer coisa, aí vê, bom, não estou na divina vontade. Uhum. Não estou. Então, aí é um aprendizado é uma vigilância, é estar atento, né? E muitas coisas que
e especialmente a primeira leitura, que Jesus, como pode estar sofrendo, sendo atacado, socos, todo, e estar amando. Ese es exactamente el cambio que debemos tener. Isso é exatamente a mudança que nós devemos ter. Y recuerda que Jesús nos dejó el mandato de amar a nuestros enemigos. Lembre-se que Jesus nos deixou o mandamento de amar nossos inimigos. E esse texto é um exemplo de aprendizado. Ujú. Así que a hacerlo aunque te cueste trabajo. Sim, muito trabalho. Vamos fazer, mesmo que te custe trabalho. Vamos Vamos a la siguiente, Elena. Sim. Eu li toda. 2 de fevereiro de 1917, capítulo 144. O mundo se desequilibrou porque esqueceu a paixão de Jesus. Encontrando-me em meu estado habitual, vi-me fora de mim mesma e encontrei o meu sempre amável Jesus, todo coberto de sangue, com uma horrível coroa de espinhos. Com dificuldades, ele olhou para mim através dos espinhos e me disse: minha filha, o mundo se desequilibrou porque esqueceu da minha paixão. Nas trevas, não encontrou a luz da minha paixão que o iluminava e que, revelando-lhe o meu amor, e quantas dores as almas me custam, que poderiam fazê-lo voltar a amar aquele que verdadeiramente o amou. A luz da minha paixão, guiando, iria preveni-lo de todos os perigos. Na debilidade, não encontrou a força da minha paixão que o sustentava. Na impaciência, não encontrou o espelho da minha paciência, que lhe infundia calma e resignação diante da minha paciência. Envergonhando-se, sentir-se-ia obrigado a se dominar. Nas penas, não encontrou o consolo das penas de um Deus, que, suportando as suas, lhe infundia amor pelo sofrimento. No pecado, não encontrou a minha santidade, que, ao encontrá-lo, lhe infundia ódio ao erro. O homem prevaricou em tudo, pois se afastou daquele que poderia ajudá-lo. Assim, o mundo perdeu o equilíbrio, agiu como uma criança que não quis mais reconhecer a mãe, como um discípulo que, desconhecendo o mestre, não quis mais ouvir seus ensinamentos, nem aprender suas lições. O que será dessa criança ou desse discípulo? Serão a dor de si mesmos e o terror e a dor da sociedade. Assim se tornou o homem, terror e dor. Mas uma dor sem piedade. O homem piora sempre, e eu o choro com lágrimas de sangue. O sea, en la pasión de Jesús encontramos prácticamente la ayuda y el remedio para todo lo que nos suceda. Ou seja, na paixão de Jesus encontramos praticamente a ajuda e o remédio para tudo que nos acontece. En el momento actual estamos viviendo en un mundo de oscuridad. No momento atual, estamos vivendo num mundo de escuridão. Todo lo que sucede en el mundo, en las sociedades, es totalmente oscuro, contrario a la ley de Dios.
Tudo que acontece no mundo, na sociedade, é totalmente obscuro, contrário à lei de Deus. Desde las cosas más aparentemente más simples, más frecuentes, como son el divorcio, el negarse a tener hijos, la práctica del aborto, la homosexualidad, el personas que se sienten de otra raza, de otro género, en fin, todo esto es un ataque continuo que estamos recibiendo. Desde as coisas aparentemente mais simples, mais frequentes, como são o divórcio, negar a ter filhos, a prática do aborto, a homossexualidade, a pessoa se sente de outra raça, de outro gênero, enfim, tudo isto é um ataque contínuo que estamos recebendo. Y esto es lo que genera un mundo de tinieblas. E isto é o que gera um mundo de trevas. Un mundo de tinieblas espirituales, donde el alma ya no ve exactamente qué es lo correcto y qué no. Um mundo de trevas espirituais, onde a alma já não vê exatamente o que é correto. ¿Sí? Y esto es porque no hemos encontrado la luz de la pasión de Jesús. E isto é porque não encontramos a luz da paixão de Jesus. O sea, el por qué sufrió todo lo que sufrió, el por qué se somete a todo con tal de restituirle al hombre todo lo que había perdido allá en el paraíso terrenal. Ou seja, por que ele sofreu tudo que ele sofreu e o porquê ele submete a tanta coisa para restituir o homem tudo o que havia perdido lá no paraíso terreno. ¿Sí? Junto con esto, nos dice que en la debilidad no encontramos la fuerza de su pasión. Junto com isso, ele nos diz que na fraqueza não encontramos a força da sua paixão. Vamos a recordar que él nos dice que la pasión del hombre, o sea, la del último día de su vida, la finalidad era restituirle las fuerzas al hombre para enfrentarse al pecado. Vamos recordar que ele nos diz que a paixão do homem, ou seja, a do último dia da sua vida, a finalidade era restituir-lhe as forças ao homem para enfrentar o pecado. Y eso es lo que nos está diciendo. En la debilidad no se trata de debilidad física, sino de una debilidad espiritual. E isso é o que ele nos está dizendo, que a fraqueza não se trata de uma fraqueza física, mas sim de uma fraqueza espiritual. Y ahí lo que debemos hacer para adquirir fuerza es introducirnos, ahondar en el conocimiento de la pasión de Jesús. E aí o que devemos fazer para adquirir força é introduzirmos, aprofundarmos no conhecimento da paixão de Jesus. ¿Sí? Él dice, en la impaciencia no he encontrado su paciencia, en las penas no he encontrado el consuelo de las penas de él. Ele diz, na impaciência não encontramos a sua paciência, nas penas não encontramos o consolo das penas dele. Entonces, dice, en el pecado no he encontrado la santidad de Jesús. Então ele diz que no pecado não encontramos a santidade de Jesus. Y recordemos que la segunda pasión que él sufre, que es interior, es la pasión del pecado. O sea, donde se le va a restituir al Padre la gloria que el hombre le ha quitado por medio de estas faltas. E recordemos que a segunda paixão que ele sofre é a interior, é a paixão do pecado, ou seja, onde ele vai restituir ao Pai a glória que o homem tirou por meio dessas faltas. Por eso dice que no ha encontrado su santidad, que haciéndole frente a todo esto y sobre todo de odio a la culpa. Por isso ele diz que não encontrou a sua santidade, que fazendo-lhe frente a tudo isso, e sobretudo o ódio e a culpa. Así que
el remedio a todos los males, el remedio que podríamos tener para cualquier situación, se encuentra en la pasión de Jesús. Desta forma, o remédio para todos os males, o remédio que poderíamos ter para qualquer situação, se encontra na paixão de Jesus. Pues, Yo. yo. Buenas noches, doctora. Sí, doctor, porque leyendo las horas de la pasión, te das cuenta que Jesús sufrió muchísimo por mí, por ti, por todos. Lendo as horas da paixão, nos damos conta que Jesus sofreu muito por mim, por tudo, por todos. Así es. Y entonces es cuando vemos exactamente lo que quiere decir la vida que estamos llevando. E então é quando vemos exatamente o que quer dizer a vida que estamos levando. O sea, una vida que está provocando el sufrimiento, la vejación, la muerte de todo un Dios. Ou seja, uma vida que está provocando o sofrimento, a aberração, a morte de todo um Deus. Sí. Seguimos. Uhum. 24 de fevereiro de 1917. A Santíssima Eucaristia contém toda a vida, as preces, as dores, as obras e o amor de Jesus. Se a alma faz o que Jesus fez ao receber a si mesmo, ela renova essa glória e o fruto completo para ele. Tendo recebido a comunhão, eu mantinha meu doce Jesus bem junto ao meu coração e dizia: minha vida, quanto desejaria fazer o que tu mesmo fizeste ao te receberes no sacramento, para que tu possas encontrar em mim os teus próprios contentamentos, as tuas próprias preces, as tuas próprias reparações. E o meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, neste pequeno círculo da hóstia, eu encerro tudo e por isso quis receber a mim mesmo, para realizar atos completos que glorificassem dignamente o Pai, pois as criaturas recebiam um Deus e eu dava às criaturas o fruto completo da minha vida sacramental. De outra forma, a Eucaristia teria sido incompleta, tanto para a glória do Pai quanto para o bem das criaturas. Portanto, em cada hóstia estão as minhas preces, os agradecimentos e tudo o mais que era necessário para glorificar o Pai e que a criatura deveria me oferecer. No, debería, bueno, sí, debería de hacerme. Vamos a ver lo que está aquí queriendo decir. Sí. Él tuvo que comulgarse a sí mismo para darse todas las reparaciones que eran necesarias y darse el amor y la gloria que las criaturas no le dan. Vamos ver o que quer dizer. Ele teve que comungar a si mesmo para dar-se todas as reparações que eram necessárias, dar o amor e glória que as criaturas não lhe dão. Uh-huh. Entonces, él completa en sí mismo toda la gloria y todo el amor al Padre que las criaturas deberían haberle dado por agradecimiento de permitir que Jesús se quedara en la Eucaristía. Então, ele completa em si mesmo toda a glória e todo o amor ao Pai que as criaturas deveriam haver-lhe dado por agradecimento de permitir que Jesus ficasse na Eucaristia. Entonces,
aunque nosotros hiciéramos malas comuniones, aunque nosotros ofendiéramos o hiciéramos sacrilegios, Jesús ya reparó eso y le entregó al Padre toda la gloria y todo el amor que nosotros le negamos. Y recibe sobre él el castigo que nosotros merecemos. Então, embora nós fizéssemos mais comunhões, embora nós ofendêssemos ou fizéssemos sacrilégios, Jesus já reparou isso e entregou ao Pai toda a glória e todo o amor que nós o negamos. E recebe sobre ele o castigo que nós merecemos. Ahora nosotros, al recibir la Eucaristía, agora nós, ao receber a Eucaristia, debemos unirnos a esta comunión que Jesús hizo de sí mismo. Devemos unir-nos a esta comunhão que Jesus fez de si mesmo, para dar de parte nuestra toda la gloria y todo el amor que Él mismo se dio y le dio al Padre. Para dar por parte de nós toda a glória e todo o amor que Ele mesmo se deu e deu ao Pai. Assim, se a criatura falha, eu, em cada hóstia, continuo a minha obra, como se recebesse a mim mesmo outra vez para cada alma. Por isso, a alma deve se transformar em mim e se tornar uma só coisa comigo, fazendo sua a minha vida. As minhas palpitações de fogo, pois gostaria de queimar e não encontro quem se entregue às minhas chamas. E nesta hóstia eu renasço, vivo e morro. Me consumo e não encontro quem se consuma por mim. E se a alma repete o que faço, sinto-me repetindo o que faço, como se outra vez tivesse recebido a mim mesmo e encontro glória completa, contentamento divino, desabafos de amor que me correspondem e dou à alma a graça de se consumar em minha própria consumação. O sea, lo que está diciendo es afirmando lo que había dicho. La criatura está dando al Padre y a Él toda la gloria y todo el amor, pero a través de Él. Ou seja, o que ele está dizendo e afirmando é o que havia dito da criatura. Está dando ao Pai e a Ele todas as glórias, todo o amor, porém através dele. Así que en cada comunión que nosotros hagamos, Él encuentra la gloria completa, el amor total, la reparación de toda la familia humana. Assim que em cada comunhão que nós fazemos, ele encontra a glória completa, encontra a comunhão, o amor total, a reparação de toda a família humana. ¿Sí? Así que tenemos, con esto se termina el libro 11, y lo que nos deja este libro es esa sensación de unirnos a Él para tener en nosotros todo lo que Él realizó. Momentito, uma moto passando. E assim termina o livro 11. O que nos deixa esse livro é a sensação de nos unirmos a Ele para ter em nós tudo o que Ele realizou. ¿Sí? Y poder con esto unirnos a esa gloria que Él tuvo, que Él se dio tanto a sí como al Padre, y gracias a eso obtuvo el permiso del Padre de quedarse sacramentado. E assim, o poder, com isso, unirmos a essa glória que Ele teve em se dar a Ele mesmo e também ao Pai. Graças a isso, obteve a permissão do Pai de ficar sacramentado. Y el Padre
correspondió con dando su anuencia en que se quedara en la hostia para reparar a toda la familia humana. E o pai correspondeu dando a sua anuência em ficar na hóstia para reparar a toda a família humana. O sea, para continuar con la reparación de todos. Ou seja, para continuar com a reparação de todos. Ahora nosotros, las criaturas, uniéndonos a la divina voluntad, nos estamos unidos a lo que Él hizo, a la vida de Él. Por lo tanto, estamos dándole a toda la familia humana la oportunidad de rehacer su vida, la oportunidad de unirse a Dios, porque sus actos ya quedaron rehechos por nosotros. Agora nós, as criaturas, unindo-nos à divina vontade, estamos unindo o que Ele fez na vida. Portanto, estamos dando a toda a família humana a oportunidade de refazer a sua vida, a oportunidade de unir-se a Deus, porque seus atos já ficaram refeitos por nós. Y bueno, se cumplió lo que quería Selene. E aí, Eliane, cumpriu o que você queria? Foi cumprido? Se terminó el libro 11. Sim, Terminar o livro 11, 11, com chave de ouro. com llave de ouro. Ahora, para la próxima vez, empezaremos con el libro 12. Agora, para a próxima vez, começaremos com o livro 12. Sería conveniente que lo fueran leyendo, que fueran meditándolo, para que cuando lleguemos a él tengamos una idea de lo que se está diciendo y podamos hacer más, tener más participación en la plática. Seria interessante que as pessoas já fossem meditando esse livro 12, para quando nós chegarmos, termos mais uma ideia, podermos participar mais. Sim. Poder hacer un diálogo con ustedes sobre este libro, sobre estas verdades. Poder fazer um diálogo com vocês sobre esse livro, sobre essas verdades. ¿De acuerdo? Sim, De acordo? de acordo. A ver, quien esté de acuerdo que haga así.